Graças a Deus. Cumprimento a todos com a santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Igreja, nós iremos então agora ler a palavra de Deus para prosseguir a ministração, que é o orar no Espírito Santo. Então, o texto que nós vamos ler nesta reunião se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Nós vamos ler no capítulo 8, começando a leitura no verso 26. Romanos capítulo 8, a partir do verso 26. Diz o seguinte: E da mesma maneira também o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito Santo, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos salvos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Vamos agora orar. Soberano Deus e eterno Pai celestial, a tua palavra foi lida, Senhor. A tua palavra é a lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Senhor amado, que todos sejam iluminados para a compreensão da verdade do que é andar no Espírito e orar no Espírito Santo. Que todos sejam iluminados para a tua palavra, que todos sejam aperfeiçoados em cumprir a tua verdade. Meu Deus, opere ricamente em mais esta reunião de aperfeiçoamento, de crescimento, de fundamentação da fé. Meu Deus amado, olha pelo teu povo e que mais e mais tu venha encontrar liberdade nos corações para todos termos a tua cooperação, ó amado Espírito Santo. Abundante graça e vitória a todos, para a honra e glória do nome santo de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Vamos dar mais uma salva de palmas para louvar o santo nome de Jesus Cristo. Graças a Deus. Podemos assentar, irmãos e irmãs. Veja bem que a palavra de Deus, então, ela declara que nós não sabemos orar como convém. Então nós temos que ter isto em mente, que uma das maneiras que nós temos que agir com o Espírito Santo é pedir a Ele o auxílio para orar com sua cooperação, porque veja bem que não sabemos orar como convém. Então o Espírito de Deus, Ele quer ajudar na nossa deficiência. Na Bíblia está traduzido fraqueza, mas em algumas traduções está escrito a deficiência no orar. Então o Espírito de Deus, Ele veio cooperar para nos ajudar a orar como convém, pois todos já têm uma visão bem clara que orar é liberar o que está no coração de Deus. E então o Espírito de Deus, ele tem um fundamento importantíssimo de ajudar na nossa deficiência, porque não sabemos orar como convém. Então ele quer nos ajudar, usando a nossa voz, usando até gemidos inexprimíveis, para interceder por nós diante do Pai. E o Espírito de Deus, ele conhece o que está no coração do Pai, então ele vai orar conosco para liberar o que está no sentimento de Deus. Então por isso que é necessário o orar no Espírito Santo, porque estaremos então orando segundo o coração de Deus, e o Espírito de Deus, ele quer ajudar na nossa deficiência. Então como que se processa a comunhão com o Espírito Santo? Como que se dá vazão ou condição para o Espírito de Deus nos ajudar, ou nos dominar, ou pegar as rédeas da nossa vida e nos direcionar?
Então veja bem que a palavra de Deus então declara que existe uma luta entre a carne, raça adâmica, e o Espírito Santo. Então você pode ter esta leitura depois, que é bem lúcida, que o Espírito de Deus luta contra a carne, e a carne contra o Espírito Santo, e um opõe a outro, para que não venhais a fazer o que está no coração de Deus. Então a palavra diz isto. Então nós temos que ter esta visão, para o Espírito Santo nos ajudar na nossa fraqueza. Em Gálatas 5, então diz isto, verso 16: andai sobre a sujeição do Espírito Santo, e não cumprireis mais as concupiscências ou os desejos anormais da raça adâmica, porque a raça adâmica luta contra o Espírito Santo, e o Espírito Santo luta contra a raça adâmica, ou a carne, e esses opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiado pelo Espírito Santo, não estáis mais debaixo da lei. Então existe uma luta. Eu quero que o Espírito de Deus prevaleça nesta batalha. Você mesmo tem que procurar quebrantamento através do santo jejum a Deus. Então aí você tem que falar para você mesmo: hoje eu vou consagrar minha vida a Deus, não vou tomar café, nem comer nada, nem de manhã, nem almoçar, nem jantar, vou me resguardar. Aí você começa a ver a carne tentando reagir, mas o seu homem interior está lutando, e o Espírito de Deus está vendo. Então se você toma a iniciativa de espontaneamente falar: eu vou consagrar minha vida, vou ler a palavra do Senhor, vou meditar nas Escrituras, então aí você começa a esmurrar a si mesmo. Então quando esta luta ela vai tendo tendências para o Espírito de Deus, ele vai ajudar a orar. Mas enquanto tiver a luta somente, o Espírito de Deus não tem como ajudar a orar, porque ainda está aquele entrave da carne querendo mandar, dos seus desejos, das concupiscências, dos sentidos naturais quererem ser satisfeitos, porque a tendência do ser humano é satisfazer o eu, satisfazer os seus sentimentos ou os desejos, mas nem todo desejo é agradável a Deus. Como o apóstolo Paulo escreveu: todas as coisas podem ser lícitas, mas nem todas convêm. Portanto, não me deixarei dominar nem por nenhuma, nem as lícitas nem as ilícitas, porque tem coisas que são lícitas, que são permitidas pela palavra de Deus, mas nós não podemos nos deixar dominar por nada, nem por alimento, nem por desejo, nem por interesses até legais, mas sempre falar: Espírito de Deus, eu quero que os meus desejos estejam subjugados ao teu desejo. Aí então a demonstração que você está dando que você quer que o Espírito de Deus domine, porque são lados opostos, é uma guerra de oposição, o Espírito de Deus de um lado, a nossa carne do outro. Quanto mais a carne está forte, mais legalidade dá para Satanás, mais você se volta pelos atrativos mundanos. Mas se você então fala: não, eu vou consagrar minha vida, orar, jejuar, vou buscar o Senhor para o Espírito de Deus me ajudar. Por isso que no Velho Testamento já foi falado, o tabernáculo tinha o pátio, depois o pátio onde ficava todas as tribos de Israel, depois o átrio, onde já ficavam os sacerdotes, o sumo sacerdote, para adentrar ao santo lugar. E do santo lugar havia uma grossa cortina para adentrar no santíssimo lugar. Então nós já falamos que agora o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. O mesmo princípio para sacrificar para Deus antigamente no tabernáculo é a mesma coisa agora para o nosso corpo em relação ao tabernáculo de Deus. Então você tem que sair dos átrios. Os átrios os locais que o seu eu está mandando, o pátio, os sentimentos. Mas você lê lá no Velho Testamento que na hora que chega no átrio para o lugar santíssimo,
Lá tem o altar e começa a degolar os animais, o cordeiro, para apresentar o sacrifício a Deus. Então veja que a oração envolve sacrifício. Por quê? Porque nós temos que lutar contra a nossa carne. Então você que quer realmente chegar no santíssimo lugar, que é orar no Espírito Santo, você tem que lutar contra a sua própria carne. Então como? Orando, eu vou buscar, vou adorar a Deus. Consagração, o santo jejum a Deus. E existe o jejum de alimentos que você tem que fazer. Existe abstinência até para o casal da vida íntima, que a palavra de Deus declara. Não que é pecaminoso, não, mas você se concentra, como a Bíblia declara. Vou me concentrar para a oração mesmo, o Espírito Santo. Então muitas coisas você é até legítimas, mas não se deixa dominar por elas. Jejum, consagração. E muitas vezes você fala, não, eu não vou nem ver programa televisivo hoje, não vou nem navegar na internet, não quero nem comunicação, nem com pessoas. Então aí é o jejum, que vai sendo total, de alimento, de não comunicar até com as pessoas, de não se apegar a nada, que pode ser até um jornal, uma novela ou algum esporte. Muitas coisas são legítimas mesmo, algumas são até legítimas, mas você não se deixa contaminar por elas. Então isso é a luta do homem adâmico com o Espírito de Deus. Mas dentro de você já mora o Espírito Santo, mas ele deu livre-arbítrio para nós renunciar a muitas coisas. Então nesse momento que você vai saindo do pátio e vai entrando nos átrios, então o Espírito de Deus começa a ajudar a orar, pois nós lemos, não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo quer ajudar na nossa fraqueza. Esta fraqueza é a fraqueza agora do homem adâmico caído, que não quer orar, que não quer buscar Deus, que não quer participar das coisas de Deus. Então é a deficiência adâmica do velho homem caído. Mas nós temos um novo espírito, que mora o Espírito Santo, para nos ajudar a orar. Mas ele fica esperando a nossa parte, do lado oposto da luta. Nós falamos, não vou dar resistência ao Espírito de Deus, vou me submeter, me sujeitar a Ele. Aí então você vai ver que o Espírito de Deus vai te ajudar a orar como convém. Então ele começa a interceder por nós com gemidos inexprimíveis diante do Pai. Só que esses gemidos inexprimíveis são orações que o Espírito de Deus vai usar pelos nossos lábios, língua estranha, dom de línguas, gemidos inexprimíveis, que é um dos dons do Espírito Santo, justamente para nos ajudar ao aperfeiçoamento. Mas a oração, ela é como um cheiro, uma fumaça que vai subindo ao céu. Em Apocalipse diz que as orações dos santos sobem ao trono de Deus para encher o cálice de Deus. O cálice quer dizer a satisfação de Deus ser preenchida. Então existe oração. Mesmo que você está orando no Espírito, não quer dizer que a primeira já é suficiente. Então ela vai preencher o coração de Deus, o cálice de Deus, para aquela circunstância. E na hora que transborda, é que a bênção vai se manifestar. Então por isso que é necessário a perseverança. E no Velho Testamento, toda vez que se queria que Deus manifestasse, tinha que fazer o mesmo procedimento. Convocava as tribos de Israel, ficavam lá no pátio, e eles então traziam as ovelhas, os animais que eram considerados puros na lei para o sacrifício. Os sacerdotes pegavam, se preparavam nos átrios. Nos átrios tinham os altares, as bacias para lavar, para purificar, para fazer o sacrifício. Lá o sumo sacerdote levava o sangue para dentro do santo dos santos lugares. Na hora que ofertava tudo isso, Deus manifestava numa nuvem de glória, falando com Moisés, aquilo que Deus queria para Israel. Então veja, esse é o princípio da oração.
já no Velho Testamento. Agora somos o tabernáculo de Deus. Então a oração, ela tem que ser sempre contínua. Sempre temos que estar buscando ao Senhor, orando, vencendo a carne, falando: Espírito de Deus, me ajuda a orar para satisfazer a Deus. Então é a oração no Espírito Santo. E aí então, o que vai ocorrer? Vai ocorrer que tudo que ocorrer contribuirá para o seu bem. Ou seja, todas as coisas, para quem anda no Espírito Santo, para quem se sujeita a Ele, todas as coisas que podem ocorrer contribuirão para o seu bem. Mas quando a pessoa não ora no Espírito Santo, não tem sujeição ao Espírito de Deus, as coisas que ocorrerão contribuirão para a tua derrota, o teu fracasso, para chorar, para lágrimas, para derrota, para decepção, para falência e para tantas coisas ruins. Ou seja, para abater a pessoa. Mas para aquele que se sujeita ao Espírito de Deus, qualquer coisa que ocorrer, ela vai ser revertida para o teu benefício, contribuirá para o teu bem. Ou seja, situações que tornam adversas vão ser revestidas em vitória. Exemplo do apóstolo Paulo e Silas, quando foram pregar em Éfeso, foram pregar em várias cidades da Ásia Menor. Então a palavra de Deus declara que o apóstolo Paulo estava pregando com Silas e foram presos por causa do evangelho. Mas lá naquelas correntes com os presos, pela meia-noite estavam louvando, cantando, orando no Espírito Santo, mas estavam cheios de sangue, foram chicoteados, apanharam feio. Foi uma situação aparentemente de tragédia. Mas veja bem que quem anda no Espírito Santo, ora no Espírito Santo e está sujeito ao Espírito de Deus, tudo que ocorre vai transformar para o bem dos que amam a Deus. A situação se reverteu. Tanto é que o carcereiro de Filipos, ou seja, se converteu. Deus enviou um terremoto, os presos foram soltos, a cidade foi revolucionada, aquilo que era uma aparente derrota virou vitória e o evangelho prevaleceu. Ou seja, quem anda no Espírito Santo, se sujeita a Ele, pode vir intempéries, coisas até contrárias, mas elas vão ser revertidas para o bem dos que amam a Deus, para Deus ser louvado e exaltado. Isso só ocorre para quem está orando no Espírito Santo. Por isso que muitas vezes você quer fazer a obra de Deus, pregar, cantar, abrir uma igreja, fazer uma obra para o Senhor. Você está na fé, está fazendo, está com boas intenções, mas se você não estiver fazendo no Espírito Santo, pode ocorrer um ataque demoníaco e pode virar um fracasso. E a pessoa pode falar: mas aquela pessoa não estava pregando, falando o nome do Senhor, como é que Deus deixou ocorrer um fato tão ruim deste? Mas por quê? Porque logicamente não estava fazendo na total sujeição ao Espírito de Deus. Porque tudo que ocorre para quem está orando no Espírito Santo, a situação vai ser revestida, vai beneficiar, vai mudar, tudo vai contribuir para o seu bem. A situação vai se reverter para Deus ser louvado. Então veja o grande fundamento que é orar no Espírito Santo. Isto envolve o seu trabalho, abrir uma empresa, vida amorosa, vida ministerial, vida conjugal. Tudo você tem que estar orando no Espírito Santo. Mas veja bem que só começa a orar no Espírito Santo tendo o dom de línguas e perseverar e não deixar a carne dominar. Então aí a luta é real. A pior luta é eu contra o Espírito Santo, você contra o Espírito Santo, porque demônio já está derrotado. Demônio só atua se tiver pecado, o demônio entra mesmo, que é a legalidade dele. O mundo, como que você vence o mundo? Quem ama a Deus não ama o mundo, porque o amor do Pai está em você. Agora quem não está amando a Deus mesmo, vai amar as coisas do mundo. Então se você fala: não, eu tenho temor de Deus, eu amo o meu Senhor, não vou me apegar a este mundo pecaminoso. Agora o
você tem que esmurrá-lo. Raça adâmica, jejum, consagração, se abster de muitas coisas. Você mesmo, não tem nada que vai te obrigar, porque tem que ser espontâneo, você consagrar sua vida a Deus. No momento que a raça adâmica ela está sem força, o Espírito de Deus começa a atuar com maior facilidade. Aí vai nos ajudar a orar como convém. Aí que as coisas que ocorrerem vão contribuir para o nosso bem. Enquanto a carne estiver mandando, ocorre coisas, tragédias, situação ruim, e a pessoa fala, mas eu estou servindo a Deus, eu estou na igreja, como que Deus está deixando ocorrer tantas coisas? Mas por quê? Porque para as coisas se reverter, o Espírito de Deus tem que estar dominando, ou seja, a carne tem que estar sujeita ao Santo Espírito de Deus. Então esta luta, como sempre é falado, ela só termina se você for para a glória de Deus, ou se Jesus voltar. Aí a raça adâmica, ela totalmente é exterminada. Mas enquanto estivermos aqui na terra, há esta luta contra o Espírito de Deus, contra a nossa raça adâmica. Caso contrário, se a raça adâmica prevalecer, é derrota na certa. Se você já leu o livro de Gênesis, Deus falou, meu espírito não mais contenderá com a carne, eis que limito a vida humana em 120 anos. Veja bem, por que você acha que o ser humano vivia muito tempo na terra e depois diminuiu o tempo de vida? Veja bem, você pode notar, por exemplo, Matusalém viveu séculos e séculos, muitos e muitos anos, mas depois passa capítulos na Bíblia, Deus limita a vida. Por quê? Justamente a contenda da carne contra o próprio Deus. Quanto mais nós ferimos a Deus, quanto mais fazemos tudo contrário ao coração de Deus, a vida vai esvairindo, vai vindo envelhecimento precoce, morte, doença, opressão. E o ser humano faz de tudo para melhorar, é plástica, é dieta, é ginástica, e não adianta. A própria medicina já detectou que as células do ser humano, mesmo que a pessoa pode ter saúde muitos anos, elas morrem, elas têm um limite. Quem já estudou biologia sabe que dentro da célula tem algumas organelas que chamam mitocôndrias ou mitocondrias, que são a casa de força da célula. E que essas células, essa parte faz? Guarda energia para restaurar as células. Mas a própria ciência humana já detectou que chega em certo tempo da vida, elas param de funcionar e não regenera mais. Porque lá na Bíblia já Deus falou, não vai ter mais que 120 anos de vida, vai perecer o corpo. Por quê? Porque o ser humano é pecaminoso, raça adâmica, ódio, revolta. Antes o ser humano vivia 500 anos, 300 anos, 1000 anos, como quase chegou Matusalém, que é um exemplo da Bíblia de temor de Deus. Mas a raça humana foi tornando pecaminosa, o pecado cheirou mal até no céu. Então Deus falou, vou limitar a vida humana, e está até hoje, é ordem de Deus. Mas nós que já conhecemos agora a graça do Espírito Santo, quanto mais você se volta para o Espírito de Deus, mais você vai ter vida, saúde, alegria. Mas só que Deus já limitou a vida, Ele não vai voltar a palavra dele atrás, porque já foi decretada. Mas podemos ter o corpo sarado sempre em Cristo, renovado, com vida abundante. Veja que é uma luta entre a carne e o Espírito de Deus. Quanto mais se sujeita ao Espírito Santo, mais vida, mais alegria. Tudo que ocorre contribuirá para o seu bem, contribuirá para Deus ser louvado. A oração no Espírito tem esse sentido, de nos renovar, de tudo que ocorrer contribuir para o nosso bem e para nós lutarmos contra a raça adâmica. Porque o Espírito de Deus não vai obrigar você a jejuar, nem orar, nem ajoelhar, nem fechar a boca, nem diminuir o estômago, nem se abster de muita coisa. É você mesmo, é a sua espontaneidade. Ah, pastor, mas se eu jejuar me dá dor de cabeça, se eu ficar sem o tal do cafezinho, eu fico trêmulo.
É a raça adâmica, pisa nela, fala, não, mas eu vou mesmo com dor, e eu não vou deixar de orar, vou consagrar. Ah, pastor, mas eu tomo remédio, e como que eu vou fazer? Você age pela fé. Senhor, eu quero a saúde, a cura, eu não aceito viver com raça adâmica me dominando, eu quero ir adiante, quero sujeitar minha carne ao teu espírito. Esta é uma luta mesmo. Então quem vai se sujeitando ao Espírito de Deus, vai orar no Espírito com certeza, e aí você vai ver as coisas mudando, tudo contribuindo para o teu bem. Pode ocorrer o que for, que a situação vai se reverter. Não está dizendo que você vai ficar isento de luta, não. As lutas vão ser transformadas para o teu benefício, vai redundar em vitória, como demos o exemplo de Paulo e Silas, que foram presos, e Deus mudou a situação, que até teve um terremoto, o carcereiro converteu, e ele e a casa dele se batizaram, e Deus revolucionou a cidade, a região de Filipos. Um milagre tremendo, porque homens andando na sujeição do Espírito Santo. Então hoje nós vamos orar para que você tenha mesmo o desejo de orar no Espírito Santo, de orar em línguas. Mas veja bem, quanto mais a carne está mandando, você fala, mas o que eu estou orando? Não estou entendendo. E não faz nem um minuto. É a carne forte. Mas se você falar, eu quero me sujeitar, vou consagrar, vou jejuar, vou me esforçar para vencer a raça adâmica, o seu pior inimigo é você mesmo. Caso você não tenha essa noção, essa é a verdade. Então a luta pior é o seu eu. Quem acha que é o diabo que derrubou alguém, está enganado. O diabo, ele faz engodo. Engodo quer dizer isca. Isca, para quem é pescador sabe, você põe a minhoquinha no anzol e fica lá na beira do rio para pegar um peixe. O que ocorreu? O peixe caiu no anzol porque pegou a isca. É o que o diabo faz. O diabo manda engodos, engodo sexual, financeiro, mundano, para te envolver. Mas se a sua carne não está forte, você não cai em nenhum engodo, nenhuma isca te pega. Você fala, aquilo ali já estou discernindo. A carne antes gostava disso, mas agora eu passo de longe. Então você andando no Espírito, não cai. Veja bem, a pessoa cai porque a carne está forte, o velho homem adâmico. Então lute aonde você está mais forte. Tira aquilo que mais te atrai. Se é programa perturbado da televisão, então dá um chute na sua televisão, joga ela no lixo, fique sem ela. Ah, pastor, mas aí é difícil. Mas Jesus falou, se o teu olho te escandaliza, então arranca o teu olho. É melhor entrar no céu cego do que com os dois olhos ir para o inferno. Se é o teu pé que te escandaliza, corta o teu pé. Isso é uma força de expressão. Não quer dizer que estamos proibindo ver televisão, não. Mas aonde está a tua fraqueza, você fala, não, isso aqui está me atraindo, eu tenho que vencer minha carne, eu não posso, vou jejuar, ou consagrar, vou buscar o Senhor. Então faça algo para lutar contra a sua carne. Aí o Espírito de Deus de outro lado vai ver aquele ali, que é que eu submeta, porque o Espírito de Deus não obriga, ele fica esperando que nós nos submetemos a ele. O Espírito de Deus não vai obrigar nada, quem obriga é o capetinha. O capeta que gosta de oprimir, de pisar, de obrigar. O Espírito de Deus fica esperando com amor. Ele fala, vou esperar o meu filho, minha filha se sujeitar a mim. Então na hora que o Espírito de Deus vê que estamos jejuando, consagrando, renunciando a muita coisa, jogando para longe o pecado e consagrando, então ele vem alegre e feliz, vem cooperar conosco e vai começar a interceder ao Pai com gemidos, com aquele choro, com aquela dor em oração, para nos liberar vitória em Cristo. E aí andando no Espírito, e qualquer coisa que ocorrer contra nós, ele vai transformar em vitória, tudo vai ser bênção. Então isto é um grande segredo para quem anda e ora no Espírito Santo. Então hoje vamos orar nesse sentido, que você toma a posição de crucificar a própria carne, a raça adâmica, como bem escreveu Judas lá a parte do verso 20, que até a roupa
que a nossa carne veste muitas vezes é contaminada. De tamanha é a maldade adâmica. Mas se nós andarmos no Espírito de Deus, prevaleceremos. Então aqui é mais uma etapa, porque orar no Espírito Santo. Amém? Então uma salva de palmas bem forte para louvar o santo nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Vamos agora orar, igreja. Vamos clamar ao Senhor e vamos fazer um propósito. Senhor, eu quero mesmo espontaneamente me consagrar, jejuar, colaborar com o Espírito Santo, me sujeitar a Ele, me dedicar ao Santo Espírito de Deus. Então você tem a espontaneidade da consagração, do santo jejum, de se abster, de ser uma pessoa dedicada ao Senhor. Vamos então orar. Maravilhoso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos continuando mais uma etapa da ministração, orando no Espírito Santo, sujeitando ao Espírito Santo. E a tua palavra foi bem clara, que tudo vai contribuir para o bem dos que amam a Deus, porque nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito de Deus quer nos ajudar na nossa deficiência, porque não sabemos orar como convém, e é Ele que intercede diante do Pai pelos salvos do Senhor. Senhor, a verdade é esta, que a carne luta contra o Espírito Santo, e o Espírito Santo luta contra a carne. Mas se nós queremos que o Espírito de Deus nos guie, não estaremos mais sujeitos à lei de condenação, prevaleceremos com certeza. Espírito Santo, que tu venha nos ajudar a orar como convém, que tu venha ver em todos nós o desejo da oração, do jejum, da sujeição a Deus, de crucificar a própria carne, como o apóstolo Paulo bem escreveu, pelo teu Espírito, ó Deus, que todas as coisas são lícitas, nem todas convêm, muitas são ilícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Espírito Santo querido, venha nos ajudar a orar, a santificar, a consagrar nossa vida a Deus. Queremos sair do pátio, dos átrios, e adentrar o santo dos santos lugares, para satisfazer o coração de Deus em oração. Meu Senhor, opere ricamente sobre todos nesta noite, opere sobre toda esta obra, e que todos possam ter a visão clara de orar no Espírito Santo, de viver na sujeição do Espírito Santo. Venha nos ajudar, Senhor, a orar para satisfazer a Deus, para cumprir o que está no coração do Pai. Senhor, quantos têm enfrentado lutas e têm visto a luta virar problema, derrota e fracasso, mas todo aquele que anda no Espírito Santo, a luta vai virar a bênção, porque tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Meu Senhor, opere mesmo ricamente, abundantemente, poderosamente sobre todos os presentes, o milagre, a vitória, a libertação, o crescimento, a vida abundante. Meu Senhor, faça mesmo tão grande avivamento sobre esta obra, sobre este santo ministério, uma igreja que se sujeita ao teu Santo Espírito. Espírito Santo, tu é a maior riqueza que temos, tu é a maior riqueza que alguém pode ter. Que venhamos te valorizar, que venhamos ter a coinonia contigo diariamente. Nos ajuda, Espírito Santo, a orar como convém. Abençoa todos rica e abundantemente, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Vamos dar mais uma salva de palmas, louvando o santo nome de Jesus Cristo. Graças a Deus.